Nós vamos começar agora, vamos falar sobre a educação. Eu sou Iraídes Batistoni, estou presidente do Sismar, estou aqui com a Helenice, que é secretária de comunicação, com a Ana Lúcia, que é secretária-geral, e com a Michele, que é secretária de formação e juventude. Nós vamos falar sobre a educação. Nós estamos trabalhando, né, Iraídes e as meninas que estão aqui junto conosco nesse podcast, eh, na educação, porque somos da pasta da educação, aqui Iraíde, supervisora concursada, eu, Helenice, Michele, educadoras de concurso, estamos atuando aí dentro do sindicato, frente à luta dos trabalhadores para garantir o direito dos trabalhadores. E nós recebemos aqui hoje, né, Michele, uma portaria que é sobre um direito, né, dos servidores operacionais. Bem isso mesmo, Ana Lúcia. Veio como portaria, porque estamos batendo aí desde o início do ano, desde a primeira reunião em janeiro com o novo secretário de Educação, sobre essa semaninha. Depois de ver pronta, não sabe como foi árduo, como foi debatido essa semaninha para acontecer, né? Eu queria perguntar também para a Iraídes como que foi em outra gestão, uma vez que eu estou nessa à frente, né, a gestão fazia parte, mas nos bastidores, mas à frente dessa gestão e à frente das operacionais, até a pedido meu, por ter família que é operacional também concursada e saber a realidade delas, eu queria ouvir um pouquinho de você, Iraídes. Como que Uhum. foi a construção desse pedido? Nós começamos desde 2017, na gestão que eu era presidente do Sismar, nós começamos com as operacionais. Aí nós fomos avançando um pouco mais, porque tem vários trabalhadores que são operacionais, são motoristas, são administrativos, que não têm esse direito. Então, nós fomos avançando até a gente construir um acordo coletivo. Agora, a gente não pode mais fazer acordo coletivo porque eles não são seletistas. Então, a gente precisa fazer de uma outra forma e agora eles conseguiram fazer através de portaria. Houve algumas mudanças, né, Iraídes, aí na reforma que aconteceu em 2022, que impede a gente fazer esse acordo coletivo, porque os servidores são estatutários e isso Uhum. não pode ser feito para os servidores. Então, a Procuradoria do município trouxe esse documento para nós aí depois de muita discussão, Uhum. né, em forma de portaria. Mas às vezes fica uma dúvida, né? Olha, a gestão fez essa portaria e está concedendo esse direito a nós. É isso que acontece na prática, Lenice? Que é a semaninha? A Uhum. semaninha nada mais era que o recesso que tem no meio do ano, que era, como a Iraídes falou, que é Uhum. do quadro do magistério, sempre foi. E a luta do sindicato, a luta da gestão Iraídes, conseguiu trazer para outras categorias que estão dentro da educação, né? Então, por isso é Que atuam ali, né, isso, junto que com atua dentro da o escola e quadro do do CMEI, do magistério. quadro do magistério. Então, porque eu né, lembrei de falar isso, porque a gente fala semaninha, muitas pessoas vão perguntar o que é semaninha. Então, é o recesso de julho, né? Então, que as operacionais e os outros que não se enquadram no quadro do magistério, trabalhava normal nesse período, né? Porque tem plantões. Né? Não é que não tem, sempre tem os plantões. Então, é feito todo um manejo, é feito todo um trabalho para suprir aonde tem plantão, aí faz esse é feito por escala, né? Onde eles vão estar cobrindo, né, as Mas eu gostaria necessidades, de né? entender, eu gostaria que a Michelle explicasse como que é feito isso. Por que que eles passaram a ter esse direito de 15 minutos, Michelle? Iraídes, na verdade a gente começou desde o início do ano, como eu falei, nessa discussão da construção dessa semaninha, porque tivemos dificuldades em anos anteriores para que isso pudesse acontecer. O ano passado mesmo, você ativamente em dezembro estava indo em busca do recesso para os motoristas, porque eles não estavam Uhum. sendo contemplados com esse recesso de dezembro, porque como a Helenice falou, a semaninha, ela não é só em julho, ela também é em Isso. dezembro. Uhum. Tem um recesso em julho e um recesso em dezembro. E o agravante deste ano foi a escolha do calendário. Foi apresentado para toda a categoria da educação 4 calendários e 3, né? Perdão.
3 calendários e aonde foi votado e escolhido por todos. E o calendário escolhido, o recesso ele foi Ele é um pouco feito menor, né? menor, não Ele é não estava sendo 15 dias. Ele é um pouco menor, porque lá no final do ano, Michele, em vez de parar no dia 23 ou 22, que geralmente os outros calendários já traziam, os trabalhadores da educação, eles param no dia 19. E também teve alguns recessos, né, Ana Lúcia? Junto com o Isso, feriado, esse tiveram ano a gente teve alguns recessos. bastante Então, por isso recesso e que esse calendário feriados. foi escolhido. Só que agora a gente teve esse mal-estar, vamos dizer assim, porque o recesso foi 9 dias, E não 15. não 15 dias. E daí o servidor nos questiona. Por Né? quê, Por né? quê? Não vê, só que ele não percebeu lá, quando eles escolheram o calendário, que foi para todos escolherem, analisarem. E lá eles não viram, nesse momento da escolha, só viram no final do ano que ia pegar o recesso mais cedo. Lembrando, né, Mas não Lenice, viram que esse no meio do ano. calendário ele é disponibilizado única e exclusivamente para a educação e somente os servidores que atuam na educação podem votar para a escolha. Esse calendário vai para o Conselho Municipal de Educação e agora, né, o nosso município passou a ser sistema de educação, né, não respondendo diretamente ali e tendo que ter algumas competências que era designada ao núcleo de educação do Estado, hoje passa a ser única e exclusivamente da prefeitura, essas decisões, então agora passa para esse corpo administrativo, porque passou a ser sistema. Então, alguns direitos e algumas coisas são reorganizadas e organizadas pelo corpo administrativo da SEDUC. E é aí que nós entramos com os pedidos, que não é de hoje, como a Iraídes já citou aqui. Em 2017, ela iniciou esse trabalho, né? Lembrando que em 2019 nós saímos do sindicato, voltamos para a base e mesmo assim continuamos atuando, tanto é que no ano de 2023, ali no recesso do meio do ano, eu, Helenice e Iraídes, que já fazia ali parte do Uma nosso comissão. grupo, né? Tínhamos um grupo que a gente atuava dentro da educação, fomos até o gabinete do então, naquela época, chefe de gabinete, né, o Trevisan, para uma conversa com relação à semaninha, que estava ali correndo um grave risco de não ocorrer naquele ano. Né? Iraídes fez uma tratativa, né, Iraídes, com o chefe de Porque como a gabinete. gente faz parte da federação, tanto eu quanto você, Ana, a gente e a Helenice, então nós fazemos parte de uma federação, que é do Sindicato dos Trabalhadores do Paraná, então nós pedimos uma reunião com o Trevisan, que era chefe de gabinete, para a gente fazer essa tratativa, para tratar sobre essa questão da semaninha. Então, que fique bem claro, né, Anaís, Uhum. você presente ou não como presidente do Sismar, você sempre teve a luta dessa semaninha. Por isso que eu quero deixar bem ressaltado e registrado isso hoje para todo conhecimento. Porque às vezes as pessoas acham que você trabalha em prol do servidor apenas quando está ali dentro Uhum. do sindicato do Sismar aqui de Maringá. Mas não, você representando todo o Paraná, você teve à frente junto com a Ana nessa luta para garantir em 2023, até antes da nossa posse, que aprove ao Senhor nós voltarmos, você já teve garantindo isso para elas. Deu por ser uma semana fechada, porque foi 15 dias, Isso. né, o recesso. Então, assim, essa deste ano ficará o primeiro grupo, dia 14, 15 e 16, 17, o segundo grupo, 18, 21, 22 e 23, porque só é contado os dias úteis e não é contado sábado e domingo. Uhum. Né? E para as cuidadoras ficou já estipulado as datas do dia 21, 22, 23 e 24, uma vez que elas estarão trabalhando em plantões, né? Apresentamos também já uma estratégia sobre isso, né, Ana Lúcia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, quando nós iniciamos a nossa campanha, né, quando viemos para o sindicato para disputar aí, a direção do Sismar novamente, nós tínhamos no nosso plano de luta aí uma colônia de férias, né, Iraídes? Uhum. Que seria uma frente de atuação não só da educação, mas uma frente de atuação entre educação, esporte e cultura, para que nesse meio do ano e essas 2 semanas que antecedem lá em dezembro, o Natal, ali, as crianças, ao invés de estar dentro da sala de aula, com aquele
Planejamento. planejamento maciço que é dado e é ofertado durante o ano todo para a criança, que ele tivesse um ambiente um pouco mais lúdico, que ele tivesse experiências novas em outras esferas, com outras secretarias, né? Praticando esporte, fazendo leitura, apresentação teatral. Então, que essa semana fosse uma semana diversificada. Não conseguimos apresentar esse ano para a administração o nosso projeto, mas na mesa de negociação de ontem, com as cuidadoras, inclusive, citamos a importância da mudança desses plantões. O que é o plantão, Helenice? O que acontece no plantão aí para o pessoal que não sabe o que é o plantão? O plantão é assim, gente, é disponibilizado para aqueles pais e mães que trabalham e não têm onde deixar seus filhos. Então, existe o recesso do meio do ano, né, de julho para a educação, e os plantões são feitos dessa forma. Não é todos os ICMEIs, nem todas as escolas que funcionam, todos os ICMEIs, escola não, que funcionam. Então, tem os locais específicos, e daí todas as crianças que precisam são encaminhadas para esses locais. E é onde funcionam os plantões. E, como a Ana falou, que acaba sendo, a rotina da criança não muda. A gente fica com pena das crianças, porque não muda nada. É a mesma rotina que elas têm desde o início do ano. Então, esse projeto, né, seria interessante, por quê? Porque seria muito mais gratificante para as crianças, é uma coisa nova, seria uma coisa nova, e até onde a gente sabe, as outras secretarias, elas simpatizam com esse projeto. A gente já buscou se informar. Só falta realmente colocar em prática e ver como a melhor forma de acontecer. Né? A Foi sugestão, muito boa, foi né? muito boa a nossa conversa ontem em Isso, mesa, né, eles Helenice? Na gostaram mesa da sugestão. na mesa permanente em que nós estamos fazendo com várias categorias, ontem foi dado uma abertura para nos ouvir, né? Nós gostaríamos muito, né, que o secretário de Educação nas próximas reuniões pudesse estar presente, porque existem muitas pautas que demandam diretamente a ele enquanto secretário, né? Temos as nossas reuniões mensais, né, Iraides, onde a gente leva diversas pautas da educação, né? E isso ocorre com o secretário, com a superintendente, a Claudete, também com A Priscila. a Priscila, que é a responsável ali da diretoria de ensino, e também com o pessoal ali da GAP, na pessoa da Jéssica, que sempre também está presente nas nossas reuniões. Queria que você falasse para o pessoal como que acontecem essas reuniões, o que a gente tem tratado nessas reuniões com o pessoal. Então, nós temos a importância de tratar, de marcar essas reuniões com os secretários para a gente levantar todas as pautas, a gente leva digitada todas as pautas e que nós queremos que o secretário nos escute, nós fazemos alguns estudos de algumas pautas e nós levamos e discutimos com ele todas elas. Nós tratamos da sala de apoio, da sala de recurso multifuncional e também da questão da falta de professor de apoio, né, Michele? Você, como mãe atípica, né, sabe o que é isso. Desde 2023 que eu venho em busca de uma professora de apoio para minha filha, que é um TEA, nível 1, né? E até então não tinha conseguido. Em 2024 ela conseguiu um caroninha, que a gente diz que é caroninha porque ela é um nível 1 e aí sempre encaixa com um nível 2 ou um nível 3. Mas uma vez que tem uma criança com um nível maior, se ela precisa daquele momento de um auxílio maior, a professora deixava-se então, a minha filha ia dar atenção para Prestar o atendimento essa para a criança, criança que tem maior né? necessidade. Então foi algo que desde 2024, eu, além de estar no sindicato e como mãe atípica, vinha sempre trazendo isso nas nossas mesas de negociação, em conversas, todas as oportunidades ali, pedindo por outras mães também que estão lá também, que necessitam disso. E também pensando no professor, né? Porque o professor que está em sala com 3, 4, 5 crianças laudadas, fora os que já estão lá na sala de aula, né, Michele? Que Sim. são responsabilidade do professor regente. Hoje, uma sala de educação infantil, ela funciona em média com 25 alunos. Mas uma sala do ensino regular ou
do ensino integral na Prefeitura de Maringá, ele tem até de 30 a 35 alunos em sala de aula, e com Uhum. crianças com necessidades especiais, como a Michele acabou de falar, né? E um pedido nosso, Iraídes, era a contratação de mais professores de apoio, né? Uhum. Tínhamos concurso em aberto e depois de tanta conversa, nós chegamos. Conquistamos, né? Então, foram contratados vários professores de apoio para ajudar essas crianças que estão com necessidades especiais nas salas de aula. Finalmente foram contratados e foram chamados, fizeram os exames, estão aptos para trabalhar com essas crianças. E vão estar aí prestando esse serviço para a população, para as mães atípicas e ajudando aí na sala de aula, né? Que Uhum. é de fundamental importância, né, Lenice? Exatamente. E deixar claro, né, a gente, enquanto sindicato, a gente está fazendo um trabalho muito além do que o sindicato faz. Porque a nossa função realmente é trabalhar em prol do servidor. A nossa busca é manter os direitos dos trabalhadores, conquistar mais direitos e fazer com que eles tenham um ambiente digno, um ambiente acolhedor, aonde eles venham trabalhar e consigam executar suas funções de acordo com o que ele precisa para dar o seu melhor para a sociedade. A partir do momento que o servidor consegue dar o seu melhor dentro do seu ambiente de trabalho, ele oferece um serviço de qualidade para a população e automaticamente as crianças estão felizes, os servidores estão felizes e a administração tem menores problemas. Exatamente. Então, nós atuamos dessa forma, apresentamos, não estamos lá só para apresentar o problema, Não, mas a gente estamos leva em busca de solução soluções. também. É isso. Exatamente. Eu acho que falando sobre conquistar, né, Ana Lúcia, fique bem claro para todos que estão ouvindo e assistindo, a nossa maior pauta hoje financeira, que é a valorização do servidor, que é o mínimo do Estado, tanto para os operacionais quanto para as cuidadoras que estão abaixo, cuidador de idoso. A gente tem umas categorias que a gente já listou para a gestão que estão abaixo, com salário abaixo do mínimo do Estado, né? E ontem a gente também trouxe isso em conversa com as cuidadoras na mesa e deixamos claro para o chefe de gabinete que um servidor valorizado ele vai trabalhar muito mais feliz e vai render muito mais para o município. Então, assim, a gente vem constantemente pedindo os auxílios para elas que são do quadro geral, né? O auxílio produtividade para as operacionais que estão ali, produzem, que limpam, que higienizam, que socorrem aquela Auxílio criança. transporte O para se auxílio deslocar. transporte, porque se deslocam até o local, Uhum. né? O aprimoramento, uma vez que a gente está incentivando também o servidor a ter um conhecimento, né, Iraíde? A Uhum. saber também que ele pode aprender. Quantos vão terminar uma faculdade aí já com seus 50, seus 60 anos? É uma valorização para a pessoa, para o indivíduo que aqui quando foi antigamente não teve essa oportunidade. Então a Uhum. gente está em mesas, que é uma conquista também para nós, uma mesa permanente com os operacionais. Uhum. Nunca tinha se acontecido isso. Estamos constantemente, essa semana teremos mais uma reunião com eles operacionais de todos os setores da prefeitura, levando essas demandas, né? E sabemos o quanto as meninas que estão lá na educação, o trabalho, né? Sabemos que agora tem esse QR Code para as crianças entrarem no refeitório, né? Aonde as merendeiras ali, as cozinheiras, as lactaristas estarão tendo esse controle de quantidade. Uma vez que elas têm um corpo, né? Que os nutricionistas, Uhum. né? A gestão em si que faz visitas, monitora elas, né? A gente já se deparou o ano passado que diretoras tiveram que usar até o PDD para comprar IPIs para elas, porque Necessário. elas Uhum. cobram, elas querem ter algo de qualidade para estar servindo as crianças com todo carinho, com todo amor. Formação, né, Michele? Porque Uhum. elas são ali, às vezes estão ali na cozinha, elas estão ali servindo, e às vezes elas conseguem ter esse olhar ali para a criança, porque a cuidadora, a educadora, a professora está ali no cuidado de tantas crianças, e são elas que passam essas informações. Olha, eu percebi que o João, a Maria,
dia, não está comendo direito, professora, o que você acha? Porque eles têm esse diálogo, né, Iraídes? Com Dentro da certeza. escola e do Aham. CMEI, você que é supervisora de concurso, concursada aí, já com abono de permanência, né? Lembrando Isso. bem que a Iraídes aí está nessa luta, não é de hoje, né? Sabe que tem essa conversa entre as cozinheiras e lactaristas com os demais profissionais, né? Com certeza. Então, essa questão da observação das crianças atípicas, é as merendeiras mesmo que faz esse trabalho. As lactaristas que são com os menorzinhos, que observam que eles não estão comendo. Então, é muito importante esse trabalho que elas fazem para com os professores, olha, observa melhor as crianças, se eles estão comendo ou não. É elas que têm que fazer esse Mais uma trabalho. É o vez, diálogo, né? mais uma vez vem a questão do direito do recesso. Uhum. Porque, querendo as pessoas ou não, as lactaristas, as Operacionais. cozinheiras, as operacionais fazem parte da educação dessas crianças. Porque elas contribuem também, elas também são educadoras. Porque tudo que ela faz ali dentro é uma forma de estar educando. Porque o que acontece, que não foi falado, por que elas ganham elas não ganham esse direito? Gente, elas ajudam no intervalo a cuidar das crianças. Elas Boa ficam alimentação. no intervalo, auxiliam na hora da alimentação. As operacionais que não faz parte do quadro dela, do funcional dela, então esse acordo que existiu desde lá do início, porque Uhum. antes eu lembro o que acontece, nos meus 15 minutos de café, não tinha quem ficasse na minha sala. Então, o que acontece? A gente tinha que juntar as turmas, eu juntava, ia para outra sala com 2 turmas para a minha colega ir tomar café. Antes, quando não tinha essa O questão da acordo, semaninha, o né? acordo. Então, o que acontece? Sobrecarregava, porque eu ficava com 50 alunos em uma sala para outra conseguir tirar os 15 minutos de café. Então, a partir desse acordo, acabou. Aí a gente sai da sala, vai tomar o café sossegado. Enquanto isso, as operacionais estão lá cuidando das nossas crianças. São elas Com que todo o amor assumem, e né, carinho, elas Helenice? assumem a turma. Então, por isso, elas conquistaram o direito desse recesso. Lembrando que as operacionais e as cuidadoras. E ali do corpo administrativo, que são os secretários e secretárias de escola, elas estão sempre ali no auxílio na hora da entrada e da saída das crianças. Temos também os motoristas, que nós lutamos muito. Ano passado, a Iraídes teve várias tratativas ali com a administração para garantir esse direito aos motoristas, porque nós sabemos as crianças ali que precisam de transporte, elas são conduzidas Uhum. pelos motoristas e são eles ali que têm esse diálogo, esse afeto, essa comunicação com as crianças, né, Iraídes? Uhum, bem isso mesmo. Então, se alguém tem direito, os motoristas também têm que ser incluídos nesse direito, né? Então, os motoristas que transportam essas crianças, cuidam delas nesse transporte, e eles também não têm ajuda dentro dos ônibus. Então, eles dirigem sozinhos dentro desses ônibus. Porque esses profissionais, eles estão ali, mas eles são profissionais que eles já têm um olhar diferente, né? Eles trabalham na educação e eles já têm esse amor, esse olhar diferenciado para fazer o seu trabalho ali. O motorista da educação, por exemplo, ele trabalha com essas crianças porque realmente é o que faz ele feliz no dia a dia. As Então, crianças assim, gostam, geralmente as crianças gostam muito do tio, eles chamam de tio, porque convive todo dia ali, eles acabam criando um afeto, Eu acho né? assim, só para a gente finalizar essa conversa mesmo, deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, para que possa compartilhar esse link, possa estar compartilhando com seus amigos, com todos aqueles que são da Secretaria de Educação, em suas N funções, que o Sismar está aqui em luta, em busca de melhorias e valorização, né, Ana Lúcia? É bem isso, Michele. Nós vamos continuar aí lutando pelos direitos dos trabalhadores da educação e das demais secretarias e gostaríamos muito que você continuasse nos assistindo e continuasse replicando os nossos vídeos aí, o nosso podcast, para que todos os servidores possam ter acesso, né, Iraídes? isso mesmo, Ana. Então, a gente, sim, gostaria de agradecer por vocês terem nos escutado até agora, e a gente vai sempre fazer vários vídeos para outras secretarias. Nós começamos hoje com a educação e nós vamos fazer vários vídeos para todas as secretarias. E gostaríamos também que mandasse sugestões
de dúvidas, o que querem que a gente fale, sobre o que a gente falar também. Pode Qual é nos o próximo mandar podcast qual que é o vocês próximo gostariam? podcast, sobre o que vocês gostariam de ter esclarecimento, né? Pode nos mandar no privado, não sei se todo mundo tem o nosso telefone particular, quer mandar aí também, né, nos Temos os questionamentos, grupos da nos educação. pode colocar os temas, o que vocês gostariam que a gente estivesse, né, esclarecendo, que a gente está à disposição. Afinal, somos todos Cismar.